Fala aí, pessoal, tudo bem? Ainda de ressaca, mas com toda uma nova leva de peças ajustadas que eu acabei de pegar no ateliê da minha costureira, então bora experimentar tudo comigo? Começando com essa pantalona da Eitin, que bem já apareceu por aqui. A construção de alfaiataria bem evidenciada, inteiramente no linho puro, com isso trazendo a ranhura, a sofisticação do linho, mas também a sua estrutura, sendo que ela ainda tem um revestimento de acetato, com isso mantendo a estrutura de fato, mas também a sua modelagem. Uma que já apareceu nas comprinhas de Natal, uma que já apareceu em algumas composições, só que fazendo a distribuição do tecido, como eu bem já contei que eu faço, um truque de styling infalível. Mas agora, voltando da minha costureira, com a cintura perfeitamente encaixada no meu corpo. Não só o fato dela ser de linho ou moremio, mas a modelagem, o comprimento dessa calça. Digo assim, a dramaticidade, a feminilidade sendo evidenciada, mas ainda o alinhamento da alfaiataria. Digo assim, num cenário social, é óbvio que ela funciona, mas com tênisinho branco, camiseta... Tendo o mesmo caso com essa calça reta da NV, sarjada na construção de patchwork, com isso unindo diferentes tons de sarja, sendo então uma peça retrô, ou seja, uma peça atual, só que com um olhar mirado pro vintage. Mais uma que, assim como a pantalona da Eitin, já usei tanto, só que fazendo meu truque de styling, só que agora, depois do passeio no ateliê da minha costureira, com a cintura perfeitamente encaixada. Sendo que, na moral, pessoal, na moralzinha mesmo, a construção de patchwork assimétrico dessa peça, a pegada utilitária bem evidenciada, só que ainda numa atmosfera urbana. Modelagem reta, o comprimento dela que super funciona com tênis, mas também com ankle boots. Uma marca que eu não sei se vocês percebem, que mais olha pra brechó do que muitas vezes muito brechó. Sendo que você bem sabe que eu não me aguento, irmãozinho, e com isso consegui também a jaqueta do conjunto. Uma modelagem aviador bem evidenciada, com isso também trazendo uma atmosfera de anos 80, na mesma construção de patchwork, só que perceba, em outra padronagem. Trazendo essa modelagem extremamente característica de anos 80 e com isso a proporção do todo. Na moral, amoreminho, na moralzinha mesmo, o que eu preciso falar sobre isso? Nada além de quantas vezes eu já usei essa composição, inclusive fazendo dessa jaqueta com calça vez de macacão. Calma, gata garota, calma que eu trago aqui de novo. Agora com esse suéter que é de uma nobreza, mas de uma nobreza que eu até estranhei quando eu vi que era da Amaro. Modelagem tradicional de suéter, só que com formato mirado pro vintage, fazendo com que essa peça, mais uma vez, seja uma peça retrô. Digo assim, pessoal, percebam pela sua construção aparentemente tradicional, só que sendo mais ovalada, trazendo volume. Nessa estética extremamente característica de anos 80, ainda mais numa composição com esse bermudão. Só que, como eu contei, sendo extremamente nobre. Não somente pela padronagem de losangos no próprio jacquard, ou seja, na própria tecelagem, mas ainda, gata garota, pelo peso dessa peça que você não tá entendendo. O tipo de peça nobre, nobre mesmo, aquela peça que no frio brabo te segura. Todo com um acabamento de ribe, com isso trazendo esportividade, como eu falei, mantendo volume na peça, fazendo com que ela pudesse ficar assim, encaixada na cintura ou ainda cinturando, como você bem sabe que eu gosto. Sendo que essa é uma peça que, apesar da sua nobreza, apesar de toda a construção sendo extremamente delicada também, tendo chegado a mim cheio de furos e com isso tendo ido passear no ateliê da minha costureira e tendo sendo feito pequenos reparos nesses furos, deixando eles praticamente imperceptíveis, sendo que alguns honestamente eu nem encontro mais. Mas a coordenação desse cappuccino com esse azul Tiffany... Às vezes tudo que a gente precisa é de um bom band-aid, amor mio. Sendo que tô tirando onda, mas ela não fez nada mais do que cirzir a peça, ou seja, fechar esse buraco, sendo que de diversas formas. Ou com a inserção do mesmo tecido deixando camuflado, ou com a junção desse buraco. Digo assim, das suas extremidades, fechando ele. Seguindo com uma alfaiataria masculina e vintage da Ralph Lauren, que na hora que você vir, nem vai acreditar que é masculina. Mas irmãozinho, se eu te contar o que eu fiz com essa calça, como eu contei, masculina, vintage, inteiramente na construção de alfaiataria, inteiramente em tricoline, que a gente muito vê em camisaria. Na construção de risca de giz extremamente sutil, de branco com azul, sendo que... Essa era uma calça que era, sei lá, tamanho 50, 48, reta mesmo. Dando então um passeio no ateliê da minha costureira e ficando perfeitamente encaixada no corpo. Com isso trazendo essa modelagem que muito remete ao cenoura, mas ainda mantendo a modelagem reta do barrado. Deixando ela comprida, extremamente comprida, como poucas calças minhas são assim. Trazendo a masculinidade bem evidenciada, só que através da minha releitura. Falo isso porque eu dei uma leve modificada na modelagem, pessoal, mas essa peça por si só já representa o homem contemporâneo. Uma vez que é da linha de golfe da Ralph Lauren. Com isso, como eu bem contei, trazendo a alfaiataria, trazendo a risca de giz, a construção de tricoline, que é extremamente tradicional pra camisaria, só que de forma leve, despretensiosa, urbana. Agora com essa mom jeans vintage que tira o meu fôlego de uma forma, simplesmente a perfeita transição entre anos 90 para anos 2000. Uma modelagem
modelagem de final de anos 90, só que com um olhar mirado para anos 70, como os anos 2000 bem fizeram. Só que precisou de 2 dedos de ajuste na cintura e o quão encaixada ela não tá agora. Como eu bem contei, mom jeans com isso tendo um olhar mirado para modelagem reta, só que sendo mais afunilada, mais slim. Não à toa, dos anos 2000 para 2010, que modelagem jeans a gente usa? Skinny, gata garota. Só que como eu bem contei, perceba todo o aviamento, todo o olhar direcionado para anos 70. Acompanhando então o ar mais despretensioso, mais rústico da calça, que é inteiramente em algodão, só que na gramatura do jeans, mas ainda trazendo essa bossa de imediato, essa rebeldia do olhar pro faroeste. Só que como você bem sabe, irmãozinho, sempre sendo trazido pro cenário urbano. Finalizando com essa calça social vintage, mais uma que precisou de 2 dedos de ajuste no cos e assim, o encaixe dela agora no corpo, sendo que a Moremio inteiramente na seda pura. Com isso trazendo a sofisticação, o frescor, o alinhamento da seda pura. A sua fluidez, só que numa modelagem de alfaiataria. Cintura mais alta, preguiado, bem evidenciado, barrado ovalado. Sendo que você que me conhece sabe que eu nunca ia deixar o blazer pra trás. O conjunto perfeito, os dois na mesma seda pura, os dois na mesma construção social. Sendo que na moral, a Moremio na moralzinha mesmo, um terno inteiramente na seda pura. Com isso trazendo o alinhamento do cenário masculino, da alfaiataria. Só que na contemporaneidade da construção feminina, não apenas pela modelagem, mas também pela escolha do verde musgo. Já trazendo coloração para esse cenário mais formal, mas ainda divertimento, apesar da sua sobriedade. Encaixado no corpo, extremamente alinhado, mas na moral, na moralzinha mesmo, deslocado, trazendo bossa de imediato. Tênisinho branco como eu tô aqui, gata garota, já me sinto pronto pra sair, hein? Mais uma vez fechando o nosso balanço final com resultado positivo, hein? Tendo nessa leva não só diferentes propostas, matérias-primas, décadas, mas também a ilustração como são apenas simples ajustes, como 2 dedos no cos que mudam completamente a modelagem de uma peça, o encaixe dela no corpo e, consequentemente, a nossa segurança. Como muitas vezes, como com esse suéter da Amaro, não vale a pena deixar uma peça pra trás, mas fazer pequenos ajustes nela, ainda sem acreditar que é da Amaro, tá? Mostrando pra vocês não somente todo o universo que esses espaços de segunda mão têm dentro de si, mas ainda toda a grandiosidade que esse serviço, seja de costureira ou sapateiro, oferecem pra gente, bons garimpeiros. Quero muito saber qual foi sua peça favorita, quero muito saber qual eu devo usar na minha próxima produção, considerando que a estação virou. Querendo também saber qual peça você já salvou no ateliê da sua costureira.